Senhor, jovens, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Pessoas de todas as idades, que Deus abençoe. Espero que estejam todos bem. Trago uma mensagem da palavra do Senhor, na verdade, continuando a mensagem com que eu vinha tratando a respeito de não julgar as pessoas e também a maneira com que Simão, o fariseu, estava julgando, né, a Jesus e a mulher que estava aos pés de Jesus de uma forma que estava desagradando a Deus, né? Vemos ali em Lucas, né, no capítulo 7, continuando aqui agora na nova tradução da linguagem de hoje, a partir do versículo 44, onde diz assim: Então virou-se para a mulher e disse a Simão: Você está vendo esta mulher? Quando entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés, porém ela os lavou com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me beijou quando cheguei. Ela, porém, não para de beijar os meus pés desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça, porém ela derramou perfume porém ela derramou perfume nos meus pés. Então, Jesus aqui vinha falando, né, a respeito, né, do que a mulher fez para com ele. E Simão, mesmo que ele não estava falando ali, mesmo que ele não ficou falando muitas coisas, falando ali, só o pensamento dele, Jesus já identificou que tinha alguma coisa errada pelo pensamento, e as atitudes dele, né, já diziam que ele indicavam que ele estava julgando, né? Muitas vezes a pessoa não precisa ficar falando muitas coisas para julgar outra, apenas pelas atitudes, muitas vezes ela já está julgando de uma forma que não agrada a Deus. E Simão ele estava assim, né, julgando de uma maneira que não agradava a Deus, né? Na verdade, Jesus ele estava falando algumas coisas a respeito dos costumes da época, dos tempos bíblicos, dos costumes da época que Jesus vivia, né? Na época de Jesus, quando você convidava alguém para ter uma refeição, e essa refeição muitas vezes era para ter paz com a pessoa, esse convite era um convite duplo. O primeiro, muitas vezes, a pessoa recusava e dizia assim: não posso ir, não sou digno, e ela era instalada até ela aceitar, e aí depois ela aceitava o convite. Após ela aceitar o convite, ela era cumprimentada e um escravo vinha e tirava as sandálias, o calçado que a pessoa estava usando, e lavava-lhe os pés. Existia também a questão de ungir a cabeça da pessoa com óleo, para que ela fosse recebida ali como um convidado de honra. Vamos ver o Salmo 23, primeiramente na versão Almeida Revista e Corrigida, que é uma versão tão comum, né? Talvez a mais comum entre a gente. Diz assim, o Salmo 23, no versículo 5, né? Um salmo tão conhecido. Diz assim: Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Vamos ver na nova tradução da linguagem de hoje esse mesmo salmo, o Salmo 23, né? A respeito dessa questão de você ungir a sua cabeça com óleo, né? A partir do versículo 5, a gente tem uma percepção disso, onde diz assim: Salmo 23, no verso 5, né? Na verdade, porque é um salmo, né? Salmo 23, verso 5. Diz assim: Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Então você unge, como diz na Almeida Revista Corrigidas, unge minha cabeça com óleo, na verdade, é a questão aqui, ó. É, tu me recebes como convidado de honra. Ou seja, Deus nos recebe quando você unge a cabeça de óleo, quando você, naqueles tempos bíblicos, a pessoa ungia a cabeça de uma pessoa com óleo, ela estava recebendo ela como um convidado de honra, né? A gente quer ser recebido por Deus como um convidado de honra, né? É tão legal quando a gente vai num lugar e é recebido como convidado de honra. E Simão fariseu, ele não fez isso. Ele não ungiu a cabeça de Jesus com óleo, e esse óleo tinha especiarias ali, óleo perfumado. E Jesus falou: Ó, você não ungiu a minha. Jesus falou: Olha, você não ungiu a minha cabeça com óleo perfumado. Ou seja, por que que ele não fez isso, né? E Jesus falou isso porque ele tinha condições de fazer isso. Ele não fez porque ele não estava ali
ele não quis tratar Jesus como um convidado de honra, como ele realmente era. Ele estava julgando a Jesus, ele estava julgando a mulher, né, que também não parava de beijar ali os pés de Jesus, e naquela época tinha o ósculo, né, você receber as pessoas com beijos, né, era uma cultura da época, né, e a mulher ali chorava. Então o fariseu ele acabou julgando a Jesus de uma maneira que não agrada, eh, a Deus, né. E então nós não podemos julgar ao nosso próximo. Os discípulos de Jesus foram tão fortemente amados por Jesus mesmo que eles erraram com Jesus, né. Antes da sua crucificação, né, os discípulos tiveram algumas atitudes, né, Pedro acabou negando a Jesus, né, algumas pessoas, dispersaram, tiveram algumas questões que aconteceram, mas, seja qualquer erro que eles tivessem com Jesus, Jesus ele acabou confortando essas pessoas depois, Jesus, né. Mesmo quando alguém fala mal da gente ou trata a gente mal, ou tem alguma coisa que está causando desconforto na gente, em outra pessoa, nós devemos lembrarmos do amor e ter, misericórdia das pessoas e tratar as pessoas com amor, né. Como Jesus, né, nós vamos ver aqui em Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 30, ele faz uma refeição com os discípulos, né, e refeição naquele tempo significava que você, uma refeição da mane como Jesus fez, né, naquele caso, tratava assim de demonstrar paz com aquela pessoa, demonstrar que você está tendo paz com aquela pessoa. Quando você fazia uma refeição dessa forma, demonstrava que você estava tendo paz com essa pessoa, e nós vamos ver no próximo vídeo um pouquinho mais a respeito disso. Em nome de Jesus, que Deus os abençoe.